Olá, galera do YouTube, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, e aos amados amigos e queridos irmãos que estão inscritos no canal Aprenda Comigo. Primeiramente, quero pedir que você venha deixar o seu like nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, né? Comente, que isso ajuda muito ao nosso canal Aprenda Comigo, que é o canal aí do nosso amigo e irmão em Cristo, Tiago Ferreira. Nesse momento eu gostaria de trazer uma palavra da parte de Deus, né, baseada na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso de número 8 e verso de número 9 e 10, né? Mas primeiramente eu gostaria de frisar principalmente os dois primeiros versículos, o verso de número 8 e o verso de número 9, do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nesse momento, eu gostaria de falar acerca do Evangelho da Graça, ou seja, o que significa a palavra Evangelho? Evangelho é uma palavra de origem grega que significa boas novas, boas notícias. No caso, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Evangelho da Graça. A graça, ela é o favor imerecido que Deus ele tem nos concedido. E baseado no texto a qual nós lemos nesse momento, eu queria dizer que a salvação em Cristo, ela não é por mérito humano, ela não é pelo meu próprio esforço, não é por aquilo que eu fiz, mas são pelos méritos de Cristo, por aquilo que Ele fez, né? Por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, né? Pelo seu sacrifício que Ele apresentou diante de Deus para a propiciação dos nossos pecados, né? É por isso que Paulo ele fala aqui, no verso de número 9, que não é por obras, para que ninguém venha se gloriar. Mas alguém pode perguntar, então por que no verso de número 10, se a salvação ela não é por obras, né, para que ninguém venha se gloriar, então por que o apóstolo Paulo ele fala no verso de número 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas? De fato, a salvação ela não é por obras, ela não é por méritos humanos, porém, nós fomos chamados para as boas obras, para que nós venhamos andar nelas. Aí a questão é, então, se a salvação não é por obras, então por que nós fomos chamados para as boas obras? As boas obras não são para a salvação, mas são exatamente para dar testemunho acerca da verdade. Aí você pode me perguntar, como é que você pode provar isso? Simples. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso de número 13 até o verso de número 16. O próprio Jesus ele fala ali quando os discípulos, né, ele fala sobre os discípulos que são o sal da terra e a luz do mundo. Olha o que ele fala em Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, baseado nas palavras de Jesus, nós vemos que as obras não são para a salvação, mas para dar testemunho acerca da verdade, para que o mundo venha ver as nossas boas obras e venham
glorificar o Pai que está nos céus. Muitas pessoas confundem, digo, não, a pessoa ela tem que fazer boas obras para ser salva. Na verdade, as obras não é para ser salvo, mas porque nós somos salvos. Muitas pessoas confundem, né? Isso aí já foi motivo de discussão no decorrer de muito tempo na igreja acerca desse assunto, né? Acerca dessa questão de fé e obras, salvação, graça, né? Inclusive, o grande reformador Martinho Lutero, ele teve assim, um certo conflito sobre essa questão, quando ele se deparou com o texto lá de Romanos, né, que o justo viverá pela fé. Eu digo, como é que pode ser isso? O justo viverá pela fé, e ele se depara com esse texto aqui também, não é por obras para que ninguém venha se gloriar. Então, como conciliar? Ele teve um conflito, por exemplo, com a carta de Tiago, que diz que a fé sem as obras é morta. De fato, as obras, elas manifestam uma fé viva. Uma pessoa ela pode muito bem ter obras e não manifestar uma verdadeira fé em Cristo, porque a fé ela vem de Cristo, produzida pelo Espírito Santo. Porém, é impossível uma pessoa ter fé e não manifestar as obras, não para a salvação, mas para dar testemunho acerca da verdade. Como diz Paulo aqui no verso de número 10, para que nós venhamos andar nelas, para que nós venhamos dar testemunho acerca da verdade. Mas nada daquilo que nós façamos vem contribuir para a nossa salvação. A nossa salvação é unicamente pela graça de Deus, pelo favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação. Alguém pode dizer assim, mas só que eu tenho a capacidade de não pecar, não sei o que e tal. E na verdade, nós não temos condições de resistir, de lutar contra o pecado, se o Espírito Santo ele não nos fortalecer. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versos de número 7, e 8 e 9, João ele fala o seguinte: mas se nós andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós dissermos que nós não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda mancha. No capítulo 2, verso 1 e verso de número 2 da primeira carta de João, ele fala: meus filhinhos, essas coisas vos digo para que não pequeis, mas se todavia pecardes, tens um advogado junto ao Pai, que está pronto a vos perdoar, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados, e não somente pelos vossos, mas também pelos do mundo inteiro. É através do sangue de Cristo que nós conseguimos a purificação dos nossos pecados. É através da graça de Deus é que nós alcançamos a salvação, e através da fé gerada pelo Espírito Santo é que nós temos condições de ter livre acesso à presença de Deus, que outrora nós não tínhamos, mas hoje nós temos, pelo novo e vivo caminho a qual foi nos consagrado pelo sangue de Jesus Cristo, que é o eterno e sumo sacerdote. E Pedro, ele fala na sua carta, se não me engano, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso de número 18 e 19, ou é na segunda carta, mas veja na primeira ou na segunda, ele fala assim: a saber que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vós fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, incontaminado, imaculado e incontaminado. Então a gente vê aí que tudo aquilo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. Aquele que começou a boa obra em nós, ele há de efetuar. A graça de Deus, ela se manifesta na nossa vida. É Ele que produz a fé, é Ele que produz os frutos, e até as obras que nós fazemos, nós não temos condições de fazer boas obras, fruto do Espírito,
se não for pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Que Deus ele te abençoe grandemente nesse momento e que você possa deixar aí o like, comentar e também se inscrever no nosso canal, que vai nos ajudar. Quanto maior o número de inscritos no canal, com certeza a gente vai ter oportunidade de gravar lives ao vivo aqui, eu juntamente com o Thiago Ferreira e outros irmãos. Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço a todos.